Bom dia, meus amores, como vocês estão? Espero que estejam bem. Bora para mais uma live. Só que essa live, gente, ela é uma live especial, tá? E por que ela é uma live especial? Já vou contar para vocês. Essa é uma live de aquecimento, na verdade é a primeira live de aquecimento da maratona que vai destravar o seu intestino, tá? Então a gente vai ter aí uma maratona nos dias 4, 6 e 8 de agosto, onde eu vou te dar 3 aulas online gratuitas, que eu vou te dar os primeiros passos para que você consiga eliminar o intestino preso e o cocô de bolinha sem utilizar remédios, tá? Então, nessas próximas 2 semanas, eu vou fazer lives de aquecimento, que vão acontecer nas segundas, quartas e sextas, às 7h30 da manhã. É já o horário que eu tô fazendo, mas vão ser lives especiais, vão ser lives focadas em te aquecer para essa maratona, tá bom? Então, assim, as lives acontecem nesses horários, né? 7h30 da manhã, segunda, quarta e sexta. E aí, se você falou assim, Gabi, eu quero participar dessa maratona, como que eu faço? Para participar, ela é gratuita, mas você precisa se inscrever. E para se inscrever, é só você clicar no link da minha bio. O link já está disponível, você vai clicar lá, vai fazer a sua inscrição e nos dias 4, 6 e 8 de agosto você vai ter acesso a essas aulas, tá? Essas aulas, gente, têm um conteúdo riquíssimo, aí elas vão te ajudar a identificar alguns erros que você vem cometendo em relação ao seu intestino, tá? E elas vão também te trazer mais clareza daquilo que você precisa fazer para destravar o seu intestino e eliminar o cocô de bolinha, tá bom? Então, são aulas, né, bem didáticas, bem práticas, bem interessantes, que vão te ajudar aí nessas questões intestinais, tá bom? Bom, e aí, agora, hoje, a gente já vai começar um aquecimento para essa maratona, tá? Então, as próximas lives, né, as lives dessa semana, da próxima semana, elas vão ser lives de aquecimento aí, focadas na maratona para destravar o intestino, beleza? Bom, e hoje eu vou falar de um tema, gente, que é um tema muito triste, tá? É um tema, assim, que eu não gostaria de falar, digamos assim, mas eu vou aproveitar, né, a nossa perda de ontem, né, da Preta Gil, uma cantora tão querida, uma pessoa tão querida, né, por todos, tão alto astral, que estava aí lutando contra um câncer. E eu vou falar um pouquinho, né, sobre isso nessa live, né, não só do caso do Preta Gil, mas assim, de um alerta que a gente precisa ter em relação às doenças que podem surgir aí, entre aspas, do nada. Muitas vezes essas doenças já estão instaladas no nosso corpo há muito tempo, a gente só não percebeu, tá? Então hoje eu vou falar do caso Preta Gil como um alerta pra gente se cuidar, tá bom? Bom, então vamos lá, tá? O que acontece, gente? A Preta Gil, então, ela faleceu ontem, né? Ela estava em Nova York fazendo um tratamento experimental para os tumores que ela tava, tá? Mas, na verdade, a Preta Gil, o primeiro câncer dela foi em 2023. O primeiro câncer da Preta Gil foi um câncer no intestino, na porção final do intestino, tá? Então, ela passou por uma cirurgia, ela fez, né, uma cirurgia, retirou o tumor e também removeu o útero naquele momento, em 2023, tá? E depois ela fez um tratamento com quimioterapia. Como o câncer da Preta, ele era na porção final do intestino, ela também precisou usar a bolsa de colostomia, tá? Que é muito comum, né, quando a pessoa tem aí um câncer na porção final do intestino. Naquele ano, a Preta passou por esse tratamento, ficou bem, tá? Mas o que eu quero falar antes disso? Algumas entrevistas, né, em algumas entrevistas que a Preta deu, ela fala, né, nas entrevistas que ela já vinha sentindo um certo tipo de desconforto, o intestino dela estava preso, ela via que o formato das fezes dela estava em formato de fita, né, que as fezes dela estavam em um formato mais achatado, tá? E ela já vinha percebendo aquilo ali, ela já vinha percebendo que o corpo dela não estava normal, ela já vinha percebendo que tinha alguma coisa de errado, né? Só que, como ela mesma diz nessa entrevista, uma entrevista bem interessante que ela faz ali pra Ana Maria Braga, ela diz que assim, eu tinha uma vida corrida, eu tava trabalhando muito, eu tinha N coisas pra fazer e eu fui deixando isso de lado, né? Então depois eu vou no médico, depois eu procuro um remédio pra isso, depois eu olho isso. E quando ela foi fazer exames, né? Ela foi diagnosticada aí com câncer de intestino em 2023. Então, gente, o primeiro alerta que eu acho que é importante da gente fazer no caso da Preta, né? É que ela mesma falou, né, nessa entrevista, o deixar pra depois.
Depois eu vejo isso daqui, depois eu resolvo isso daqui. Quando eu tiver tempo, eu começo a me alimentar de forma saudável. Quando eu tiver tempo, eu entro na academia. Quando eu estiver motivada, eu começo a fazer exercício físico. Quando a minha vida estiver mais tranquila, eu começo a seguir uma dieta para tratar o meu intestino. Quando? Às vezes a gente está sempre deixando algumas coisas para depois, tá? Então, você já está acostumada a viver com o intestino preso a vida toda, fazer cocô de bolinha a vida toda. Você já está tão acostumada a sentir desconforto que você acha que aquilo é normal, tá? Então você sempre começa a deixar aquilo ali para depois. Ai, depois eu faço, depois eu vejo isso daqui. Ai, mas sempre foi assim, por que eu vou ver isso agora, tá? Então a gente precisa lembrar que não é porque sempre foi de uma certa forma que é normal. Esse é o primeiro ponto. Ah, meu intestino sempre foi preso. Então, a primeira coisa que você tem que entender é que isso não é normal, tá? Então, esse é o primeiro ponto, beleza? E a gente tem que, então, entendendo que isso não é normal, começar a olhar para o que a gente tem que fazer para melhorar aquilo, tá? E aí eu sei que muitas vezes, gente, vocês vão procurar profissionais. Então, vocês vão ao médico, vocês vão a uma nutricionista, vocês vão ao proctologista, vocês vão ao gastroenterologista. E esse médico, esse profissional, ele vai falar assim, é assim mesmo, tá? É assim mesmo. Você tem o intestino preso, você é constipada, você é assim, o seu intestino é assim. E aí a gente tem que voltar para algo que é tão básico, mas que às vezes a gente não para pensar. Gente, o nosso corpo, Deus fez o nosso corpo de uma forma perfeita, tá? Deus fez o nosso corpo para funcionar. Tudo no nosso corpo tem que funcionar. Pensa no nosso corpo como uma fábrica, tá? Foi feito para funcionar. Foi feito para você respirar sem precisar de ajuda de aparelhos. Foi feito para o seu intestino funcionar e você conseguir eliminar aquilo que não serve mais para o seu corpo. Foi feito para você fazer xixi e eliminar aquilo, filtrar, né? Os seus rins fazerem um processo de filtração e você conseguir eliminar aquela urina que também não serve mais para o seu corpo. Tá? O seu corpo foi feito para se movimentar. Então, se você não tem energia, se você não consegue fazer um exercício físico, é porque alguma coisa está errada, tá? E a gente não foi feito para ser dependente de medicação, tá? Claro que em alguns momentos a gente precisa usar medicamento, sim, para tratar alguma coisa. Mas aí a gente vai lá atrás e entender por que eu tô precisando daquele medicamento para tratar algum problema que eu tenho, tá? Bom dia, meninas que estão entrando aí, sejam muito bem-vindas, tá? Eu tô falando sobre o caso da Preta Gil como um alerta, né, gente? Então, é bem importante que a gente utilize, né, esse momento mesmo para falar sobre isso, sobre coisas que às vezes a gente vai deixando para depois. Então, gente, o nosso corpo, ele foi feito para funcionar de forma perfeita. A gente foi feito para ir ao banheiro todos os dias. A gente não foi feito, o nosso corpo não foi feito para acumular fezes. Só que daí, de repente, você vai lá no médico e ele fala assim, é assim mesmo, o seu intestino é assim. Não é. Eu estou te falando, eu, Gabi, nutricionista, especialista em modulação intestinal. Não é. Se o seu intestino é travado, se você não faz cocô, se você faz cocô de bolinha, é porque tem alguma coisa de errado no seu corpo, tá? Não é normal, gente. Não é normal você passar uma semana sem ir ao banheiro. Não é normal você acumular um monte de fezes e a hora que você vai ao banheiro você ter que usar um supositório. Isso não é normal, gente. Não é normal você ter que ir para um pronto-socorro para fazer lavagem. Não é normal, tá? E aí, quando a gente pensa, por exemplo, no caso da Preta, ela tava lá com o intestino preso, ela tava lá deixando para depois. E até quando você vai deixar algo que é natural do seu corpo para ser tratado depois, tá? Então, é essa que eu quero que seja a primeira reflexão dessa live. Não deixe para depois. Pare de procrastinar o seu próprio autocuidado. Gabi, mas eu já fui no médico, eu já fui no nutricionista e não funcionou. Vai em outra pessoa, tá, gente? Só não desiste de tratar uma coisa que é importante. É importante que você trate isso, tá? E aí, gente, quando a gente pensa... Então, assim, a primeira coisa que vocês têm que ter clareza é... Fui ao médico, ele falou pra mim que era normal meu intestino ser assim. Eu estou te falando, não é, tá? Ah, eu fui na nutricionista, ela me passou uma dieta e não tá resolvendo. Tá bom, essa nutricionista é especialista em modulação intestinal? Essa nutricionista te passou estratégias laxantes para o seu intestino funcionar? Essa nutricionista, ela é focada em tratar o intestino?
Então você tem que se fazer essas 3 perguntas. Porque se você foi na nutricionista, você está comendo saudável e não está funcionando, é porque tem alguma coisa de errada. Ou porque você está fazendo errado, tá? Ou porque ela te passou algo de errado. Tá? E no meu direct, todos os dias, eu recebo mensagem de mulheres que falam: eu estou indo na nutricionista, eu estou fazendo um tratamento nutricional e meu intestino não melhora. Por quê, gente? Porque a dieta tá errada. É porque a dieta tá errada. Porque às vezes é uma dieta geral, é uma dieta que serve para aquela pessoa que quer emagrecer, que serve para aquela pessoa que tá com algum problema de saúde, mas não serve para a pessoa que tá com o intestino preso. Então, se você está fazendo um tratamento nutricional e seu intestino não está funcionando, não está resolvendo, é porque aquela dieta não é boa para o seu intestino, tá? Então, a gente tem que saber isso, né? E aí, a gente precisa entender também que, então, no caso da Preta Gil, ela estava com o intestino preso por conta de um tumor. Por isso que as fezes dela estavam saindo achatadas, tá? E aí você vai falar assim pra mim: Gabi, eu fui no médico, ele me pediu uma colonoscopia, não deu nada, graças a Deus não deu nada. Que bom, não deu nem pólipo, ótimo, né? Porque pólipo também, quando dá, é um sinal de alerta. Pólipo é uma massinha que tá crescendo ali no seu intestino que não deveria crescer, né? Então, assim, não é normal ter pólipo, tá, gente? Né, as pessoas têm, retiram, mas não é normal ter pólipos, tá? E aí, o que acontece? Eu fui lá, fiz a colonoscopia, não deu nada. Ótimo, que bom. Mas o seu intestino continua preso, certo? Então, assim, você não tem um tumor, você não tem uma doença inflamatória intestinal, você não tem uma coisa grave, mas você tem uma constipação crônica que precisa ser tratada, tá? Fui lá, fiz a colonoscopia, não deu nada. O que eu faço? Você vai começar a fazer um protocolo para destravar o seu intestino, que é exatamente o que tem dentro do meu método, tá? Então, uma outra alerta sobre o caso Preta Gil é que o intestino da Preta, ele estava preso justamente porque ela estava com um tumor que estava impedindo a passagem das fezes. Isso é uma coisa, tá? Você pode não estar com tumor, você pode não estar com uma doença inflamatória intestinal e o seu intestino continuar preso, certo? Se o seu intestino continua preso, mesmo sem você ter nada, é porque a sua alimentação está errada. Aquilo que você come, aquilo que você faz, o jeito que você come, a falta de estratégia que você tem na sua dieta, estão deixando o seu intestino preso, tá? Então, se você já fez exames e não deu nada, que bom! Que bom! Porque o seu problema é só tratar a constipação crônica, tá? Você não precisa tratar um tumor, você não precisa tratar uma doença inflamatória intestinal, certo? Ótimo que não deu nada nos seus exames, né? E aí, gente... Então, assim, os primeiros alertas que eu quero fazer pra vocês não deixe pra depois. Entenda que o seu corpo, ele tem que funcionar de forma perfeita. Você tem que ir ao banheiro sem tomar remédio, você tem que fazer xixi sem tomar remédio, você tem que respirar sem tomar remédio. Esse é o funcionamento perfeito. Quando o idoso, ele tá usando um respirador, é porque ele está com algum problema no pulmão. E assim como quando você não está indo no banheiro, é porque você está com algum problema no seu intestino, tá? Não que necessariamente é um problema sério, na maioria das vezes não é. Mas você tem alguma questão que não está fazendo com que você consiga eliminar aquilo que você comeu. Se isso acontece de forma crônica, é porque tem alguma coisa ali que está errado. Ou você não está estimulando o seu intestino, ou você não está comendo na quantidade os alimentos certos, ou você não está fazendo exercício, ou você não está bebendo água, mas alguma coisa está errada, tá? Então a gente precisa ver isso. E aí, gente, no caso da Preta, então ela fez esse tratamento para o câncer de intestino, que foi o primeiro câncer que apareceu. E aí outro ponto muito importante quando a gente fala disso o câncer de intestino, ele está muito mais ligado a hábitos de vida do que a genética, tá? Então, os cânceres gastrointestinais, então esôfago, estômago, intestino, eles estão muito mais ligados aos seus hábitos, ao que você está fazendo na sua vida, do que a uma questão genética. Tá? É claro, gente, que se você tem casos de câncer na sua família, é claro que se você tem, né, histórico de câncer na sua família, você vai ter uma chance maior de desenvolver câncer. Mas o que eu tô te dizendo aqui é que o câncer de intestino, ele tá muito mais relacionado aos seus hábitos, né? E quando eu tenho um intestino que tá preso, quando eu tenho uma constipação crônica, eu vou gerando no meu corpo um processo inflamatório, que é o que a gente chama de inflamação crônica de baixo grau. Tá? Então eu vou deixando o meu corpo ali todos os dias um pouquinho inflamado. Eu tinha que ir ao banheiro, eu não vou. Eu tinha que fazer cocô, eu não faço, tá? Eu tinha que ter uma alimentação saudável para o meu intestino funcionar e eu não tenho. Eu fico tomando remédio, eu fico tomando laxante para o meu intestino funcionar, tá? E aí eu vou todo dia inflamando o meu corpo um pouquinho.
Todo dia eu coloco ali uma coisa que inflama meu corpo, eu deixo de fazer uma coisa que desinflama meu corpo, eu durmo mal, eu falto do exercício físico porque eu tô muito cansada porque meu intestino tá preso, eu deixo de estar com a minha família, com os meus amigos, porque o intestino não me permite ter vida social. E todos os dias eu vou inflamando um pouquinho o meu corpo. E aí, de repente, quando você começa a ter algum sintoma, como foi no caso da Preta, eu vou fazer um exame e eu tô com um tumor. Então, esse tumor que aparece aos 40 e poucos anos, ele está crescendo ao longo de vários anos, gente. Então, quando eu tenho manifestação clínica, quando eu tenho sintomas de um câncer, ele já está no seu corpo há muito tempo, tá? E todos os dias você pode escolher estimular o aumento das células a proliferação celular no seu organismo. Você pode escolher proliferar essas células cancerígenas ou você pode silenciar essas células. E Gabi, como é que eu vou silenciar essas células? Através de hábitos de vida saudáveis, através de um bom funcionamento do seu corpo. É assim que você silencia as células cancerígenas. Então, se você tá aí constipada, indo ao banheiro uma vez na semana, entenda, você está com uma inflamação crônica de baixo grau. Ah, Gabi, o intestino preso causa câncer? Não, mas a inflamação crônica de baixo grau causa. Você ficar acumulando no seu intestino um monte de coisa que era para ter saído. Você acha que isso faz bem, gente? Isso não faz bem, não. Isso não é normal. Isso não tem que ser assim, tá? O normal é que você coma e vá ao banheiro, né? Que você tenha um funcionamento do intestino regular, tá? E aí, então assim, um outro recado que fica para você é: você inflama ou desinflama o seu corpo todo santo dia, através daquilo que você come, que você bebe, que você faz, através do que você faz no seu dia. Você está estimulando o aparecimento de um câncer ou você está silenciando um câncer, tá? Então, a inflamação crônica de baixo grau, ela vai levar, né? A gente já tem ali vários estudos mostrando que ela pode sim levar a um câncer. Só o câncer de intestino? Não. Qualquer tipo de câncer, tá? Mas principalmente os cânceres aí relacionados ao sistema gastrointestinal, porque eles são, na maioria das vezes, relacionados a hábitos alimentares, tá? E aí, Gabi, tá, então quando eu tenho um intestino que tá regulado, quando eu tenho um corpo que tá saudável, um corpo que tá ali em perfeito funcionamento, o que vai acontecer? Eu vou ter menos chances de desenvolver doenças. Só o câncer? Não, qualquer tipo de doença, tá? Então, câncer, doença metabólica como diabetes, como pressão alta, doença cardiovascular, infarto, enfim, todos os tipos de doença. Quando eu tenho um corpo que está funcionando de forma adequada, eu tenho menor chance de desenvolver doenças, tá? Então, eu tenho aqui dentro do meu método várias alunas que chegaram até mim porque estavam constipadas, porque não conseguiam ir ao banheiro de forma natural, e elas já estavam pensando, gente, que elas tinham um problema muito sério de saúde. Elas já estavam pensando que elas tinham um câncer, que elas tinham um tumor, que elas tinham uma doença muito grave. E aí, quando elas começaram a seguir o método, quando elas começaram a fazer o que deveria ser feito para o corpo delas funcionar de forma adequada, elas começaram a ter o funcionamento adequado do intestino. Na semana passada mesmo eu estava conversando com a Marina. A Marina é uma aluna minha da turma de abril, tá? A Marina é uma mulher jovem, tem 2 filhas pequenas, e ela falou que ela não se lembrava a última vez que ela tinha ido ao banheiro. Que um dia ela foi parar para pensar e ela não se lembrava qual a última vez ela tinha feito cocô, tá? Isso acontece, por quê? Porque você vai deixando para depois, porque você vai procrastinando, depois eu vejo, depois eu faço, enfim. E aí ela falou, né? Ela falou assim: eu fui no médico, eu fui procurar profissionais, mas porque eu achei que eu estava com alguma coisa muito séria. Eu achei que eu estava com algo muito grave, né? Justamente porque o meu intestino não funcionava. Eu não conseguia ir ao banheiro. E aí, ela teve a primeira orientação do médico, né? Que foi um médico que passou para ela um probiótico, que não é algo que vai tratar o intestino, tá? É bom deixar isso claro aqui. E depois ela me encontrou. Ela entrou no meu método, começou a seguir os cardápios e hoje ela tá indo ao banheiro todos os dias, né? Então ela falou: eu fazia coisas isoladas, eu comia mamão, eu fazia ali, minha mãe me ajudava, ela trazia algumas coisas pra mim, né? Já que eu tenho 2 filhas pequenas, eu trabalho muito, a minha mãe me ajudava e tudo, ela vinha, colocava as coisas aqui pra mim, mas eu não conseguia ter resultado, meu intestino continuava preso. Por quê, gente? Porque ela não estava com uma dieta estratégica para o funcionamento intestinal. Ela não estava com uma dieta que realmente ia destravar o intestino dela, tá? E aí,
Você pode estar falando assim, ai Gabi, mas é porque foi assim a vida inteira. Meu intestino sempre foi preso. Então deve ser o meu natural. Não é. Não é o seu natural, tá? Ou então, ah Gabi, mas eu já fui na nutricionista, eu já tô fazendo uma dieta, eu já tô fazendo um tratamento. Tá bom, mas se o tratamento que você tá fazendo não está fazendo o seu intestino funcionar, é porque o tratamento não está correto pra você, tá? E outra coisa, mas já tem vários casos de câncer na minha família. Já tem minha tia, já tem meu pai, já tem... Enfim, gente, principalmente se tem caso de câncer na sua família. É aí que você mais precisa se cuidar, tá? Então, não é porque você tem uma genética favorável para uma doença, seja ela qual for, que você vai manifestar. O que vai dizer se você vai manifestar ou não alguma doença que você tem geneticamente ali na sua família, né? Que você tem ali casos na sua família? O seu comportamento. É o seu comportamento que vai dizer se você vai manifestar ou não o que tá ali na sua genética. Aquilo que você come, as músicas que você escuta, o seu autocuidado. Então você pode ter uma genética favorável para o câncer, você pode ter. Tá? Você pode ter uma genética favorável para depressão, para doenças no coração, para psoríase, para doença autoimune. Você pode ter aquilo ali na sua genética. E genética, a gente não tem como a gente mudar. Então, você nasceu com aquilo ali. Agora, genética não é destino. Não é porque você tem uma genética que está favorecendo o surgimento de algumas doenças que você vai manifestar. Então, justamente o que vai silenciar essa doença que pode vir a aparecer são os seus hábitos. É o que você faz diariamente, é o cuidado que você tem com o seu corpo, tá? Então, muitas vezes, né, eu vejo as pessoas falando assim, mas é porque isso é de família, eu vou ter. Não necessariamente você vai ter. Agora, você pode fazer tudo certo e ter uma doença? Com certeza, né? A gente não tá livre disso. Mas eu te digo, gente, adoecer saudável é muito mais fácil do que já adoecer em um corpo doente. Quando você tem saúde para tratar uma doença que apareceu ali, mesmo você fazendo tudo certo, você vai ter uma facilidade muito maior de tratar essa doença, as chances de cura são muito maior, né? E o tratamento ele vai ser menos doloroso. Então, mesmo que você venha desenvolver algum problema de saúde, você vai naturalmente ter uma facilidade maior para tratar aquele problema. Tá? Então, tenham muito cuidado com isso. Então, no jeito... quando a gente tá ali pensando nessa questão do caso da Preta Gil, né? Que ela foi procrastinando para verificar isso e tudo mais, ela foi deixando para depois, né? Então, não deixe a sua saúde para depois. Não deixe para cuidar do seu intestino para depois. Depois eu vejo, depois eu faço. O depois, gente, pode ser muito tarde. O depois você já pode estar com uma doença grave. O depois pode não ter cura. Pode não ser só dieta, você pode ter que ir para uma cirurgia, tá? Então, a gente sempre precisa ter cuidado com isso. Tá? E aí, Gabi, o que eu tenho que fazer então? Então, Gabi, eu tenho constipação crônica, eu tenho, né, o intestino preso a vida inteira, eu já fui em vários profissionais e ninguém resolveu o meu problema. Então, eu já te expliquei por que ninguém resolveu, tá? Se você é uma mulher, me conta aqui, vocês que estão assistindo a live agora. Se você é uma mulher que tem intestino preso, que tem cocô de bolinha, que tem desconforto, né, que tem dor, que tem gases, que tem esse tipo de coisa, o que você pode fazer hoje, tá? Você pode começar bebendo água. Então, essa é a primeira coisa que você pode fazer. Dar água para o seu corpo. Dar água para melhorar aí a formação do seu bolo fecal. Coma vegetais, coma frutas, tá? Mas coma na quantidade certa. Não é para você colocar ali 2 folhinhas de alface, não. É para comer salada de verdade, é para comer fruta com cores diferentes, com sabores diferentes, com texturas diferentes, para você ter nutrientes diferentes na sua dieta, tá? E, gente, se cuidem, façam exames, procurem, né, profissionais bons que estão capacitados, que estão atualizados para te ajudar. E hoje, o que você pode fazer, né, estando aqui nesse perfil, já estando acompanhando o meu conteúdo, é justamente consumir o que eu coloco aqui. Consuma as lives, assista as lives que estão gravadas, veja os conteúdos, né, os reels, os carrosséis. Eu dou muito conteúdo esse, né, que vai te trazer conhecimento, e o conhecimento ele liberta. O conhecimento, ele pode transformar a sua vida e principalmente te livrar de um problema muito sério, mais grave. Então, tome consciência de que não é normal que você fique constipada, que você fique com o intestino preso.
Pare de deixar para depois as coisas que você pode fazer hoje. Pare de dizer que não tem tempo. Às vezes não é falta de tempo, é falta de prioridade. Você não prioriza a sua alimentação. Você não prioriza o seu autocuidado, tá? Muitas vezes, gente, é melhorando a alimentação que você vai dormir melhor. Dormindo melhor, você consegue preparar a sua alimentação. Você consegue fazer exercício físico e ter mais energia para viver. A gente veio nessa vida para viver e não para passar pela vida. Para viver de forma plena, de forma... né, que te traga bem-estar, que te traga qualidade de vida. A gente não pode só ficar deixando, né, se sentindo mal e deixando tudo isso para depois, tá? Então, consuma o conteúdo e principalmente vai lá no link da minha bio, a hora que acabar essa live, se inscreve para a maratona, que na maratona eu vou te mostrar os principais erros que você pode estar cometendo em relação ao funcionamento do seu intestino e eu vou te dar os primeiros passos, eu vou te mostrar os pilares de um intestino que realmente funciona todos os dias, de um intestino que está adequado, de um intestino que é adequado, que está ali totalmente saudável para que você consiga de fato melhorar, né, ter o intestino regular para que você consiga de fato ter um intestino feliz. É isso que eu quero, que você tenha um intestino feliz, que funciona todos os dias, que você pare de sentir desconforto. Então, consuma o meu conteúdo, coma frutas e vegetais, beba água e se inscreve para a maratona que vai acontecer nos dias 4, 6 e 8 de agosto. São 3 aulas online gratuitas, onde eu vou te dar uma clareza daquilo que você vem fazendo e vou te mostrar os pilares para que você tenha um intestino que funciona bem todos os dias, tá bom? E aí, gente, eu quis trazer esse tema da Preta Gil, né, pelo falecimento dela ontem, para te fazer um alerta, né? Vamos aprender com aquelas pessoas que passam, né, que a gente conhece, né? Então, eu tô falando da Preta Gil, mas você pode aprender com uma amiga, com uma vizinha, né? Essa questão do cuidado, a gente precisa sempre trazer, e eu sempre trago isso daqui, por quê? Porque muitas vezes a falta de cuidado, a falta do básico que vai te trazer uma doença, né? E aí, como eu comecei falando, então a Preta Gil teve esse câncer de intestino que foi o primeiro, né, que foi em 2023, ela retirou o tumor, fez quimioterapia. E daí, em dezembro de 2023, ela finalizou esse tratamento. Em 2024, ela descobriu que a doença tinha voltado, né? Então, ela estava com câncer no peritônio, no canal do uretré e 2 linfonodos, né? Então, ela estava já com uma metástase, já era um câncer bem mais agressivo, que foi em 2024. E aí, ela fez vários tratamentos, né, ao longo desse último ano e estava lá agora em Nova York fazendo um outro tratamento, só que, infelizmente, ela não resistiu, né? Porque foi uma metástase bem agressiva. Infelizmente, porque eu adorava a Preta, eu achava ela uma pessoa incrível, né? Mas ela lutou bravamente, ela fez ela contribuiu muito, eu acho que para as mulheres se cuidarem, né? Justamente porque ela trouxe essa questão de usar uma bolsa de colostomia, tá? Ela mostrou isso, ela quebrou esse tabu, que é algo que tanta gente tem vergonha, tanta gente, né, tem essa dificuldade em lidar com esse tratamento do câncer de intestino. Então foi um grande nome aí pra gente, pra lembrar pra gente que a gente tem que se cuidar. E eu acho que todas as vezes que morre uma pessoa jovem, né, cheia de vida, aos 50 anos, muito jovem, né, com neto, com toda uma família, vários amigos, pessoas que amavam ela, fica um alerta, gente, pra gente não deixar pra depois, pra gente realmente se cuidar, focar na nossa saúde, pra gente viver bem, tá bom? Então é isso, meus amores. Qualquer dúvida é só vocês deixarem aqui nos comentários pra mim ou me mandarem um direct e se inscrevam pra maratona que vai acontecer nos dias 4, 6 e 8 de agosto, tá bom? Desejo uma semana abençoada e iluminada pra vocês, que Deus esteja com vocês, protegendo, abençoando e iluminando e que você possa fazer cocô bonito, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até quarta-feira às 7h30 da manhã na nossa segunda live de aquecimento, tá bom?